Bora falar de futebol, bora falar da final da Copa Libertadores da América, é o assunto do momento. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. E aí, é a maior final da história? Eu acho que não, e vou trazer meus argumentos aqui. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, estamos chegando nos 30 mil, que alegria, hein? E já vai ter mais conteúdo aqui, já deixo avisado que as lives vão começar. Bora falar de futebol, o programa vai entrar no ar já, muito provavelmente na semana que vem, então já fica ligado, já se inscreve, ative o sininho para você receber a notificação dos vídeos e também dessas lives, para eu conversar mais com você, para a gente falar de vários assuntos, responder perguntas, enfim, vai ser muito legal, tá bom? Então inscreva-se no canal, ative o sininho, já deixa a joia aqui, deixa seu like aqui, deixa sua curtida aqui, é importante, e evidentemente depois do vídeo deixa o seu comentário aqui embaixo, beleza? E se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente também. Obrigado pela repercussão nos comentários aqui do vídeo da final da semifinal da Libertadores, perdão, foram comentários muito legais dos 3 vídeos que eu produzi em cima desse jogo, e agora eu vou falar da final, vamos começar a falar da final, vamos começar a esquentar os motores, porque evidentemente é uma final que muita gente estava aguardando, um confronto entre Palmeiras e Flamengo, duas grandes forças do futebol brasileiro nos últimos anos, mas será que essa é a maior final da história da Libertadores? Muita gente começou a se perguntar se isso de fato é uma verdade. Eu não concordo e vou explicar aqui por que eu não concordo. O primeiro ponto, foram 61 finais de Libertadores disputadas até aqui, desde 1960, e aí há quem fale que é a maior final, vamos para o primeiro ponto, é a maior final por conta da rivalidade nacional na busca por títulos. Vamos lá, vamos tentar sair um pouco da nossa fronteira. Primeiro ponto, Palmeiras e Flamengo estão rivalizando muito por títulos, inegavelmente, nos últimos 5 anos. Mas ao longo da história, essa rivalidade não foi tão quente quanto está hoje. É uma rivalidade que depende muito deste cenário para que ela seja quente. Houve momentos em jogos de Campeonato Brasileiro, por exemplo, que Palmeiras e Flamengo era mais um jogo na tabela de classificação, porque o Flamengo estava lá embaixo, o Palmeiras lá em cima, o Palmeiras lá embaixo, o Flamengo lá em cima, e jogos mais importantes e mais quentes aconteciam, rivalidades mais fortes. Isso sem contar a questão da rivalidade local. Palmeiras e Flamengo é uma rivalidade local. Não é. Um é do Rio de Janeiro, o outro é de São Paulo, e os rivais desses clubes são diferentes. Isso é cultural, isso não se muda. E para a gente olhar isso um pouquinho, a gente observa o seguinte, da questão dos títulos que estão sendo buscados, essa rivalidade se cria. Vamos olhar para 2018, não precisamos ir muito longe não. River Plate e Boca Juniors. A gente não está falando de uma rivalidade nacional ou local. A gente está falando de uma rivalidade que ela é os dois. Ela é local, ela é nacional e ela envolve um país inteiro. Ela mexe com um país inteiro de uma só vez e disputou a final da Copa Libertadores da América, esse clássico. Então, quando a gente olha River Plate e Boca, a gente está falando aí de uma rivalidade que mexe muito mais com as torcidas daquele país, com aquele país. E aí vamos para o segundo ponto. Há quem use o argumento de que, mas é uma final que movimenta duas das grandes torcidas do futebol brasileiro. Não é o caso. O Flamengo é a maior torcida do futebol brasileiro, o Palmeiras é a 4ª maior torcida do futebol brasileiro, segundo o IBGE. Segundo a pesquisa, aliás, para se ter uma ideia, o Flamengo tem 20% dos torcedores de futebol no país, o Palmeiras tem 6% dos torcedores de futebol no país. Vamos olhar para River Plate e Boca Juniors. River Plate e Boca Juniors, olhando para a Argentina, o Boca tem 46% dos torcedores de futebol do país. O River Plate tem 30%, ou seja, 76% dos torcedores argentinos estavam envolvidos nessa final, em termos de rivalidade e em termos de busca por títulos. E além de tudo, a gente está falando que no Brasil 26% estavam diretamente envolvidos, estarão diretamente envolvidos. Vamos colocar mais uma pimenta nessa história? Palmeiras e Boca Juniors, olha só. Palmeiras e Flamengo, eles têm brigado por títulos, claro, com alguma frequência e tal, mas não havia essa polarização há um tempo atrás. Há algum tempo essa polarização não existia. Lá na Argentina, essa polarização entre River e Boca existe há muito mais tempo. E aí eles foram para uma final juntos. Então veja só como a diferença dos confrontos é muito grande quando a gente sai das nossas fronteiras. Já falei de 3 pontos aqui importantes. Da torcida, da rivalidade, a diferença da movimentação dentro de um país. E aí a gente pode falar, por exemplo, em termos de tradição na Copa Libertadores da América. Quando a gente coloca em campo River Plate e Boca Juniors para disputar uma final, a gente está colocando em campo 10 títulos
de Copa Libertadores da América. É muito título. A gente está falando de 4 títulos do River e 6 títulos do Boca, se eu não estou errado na anotação que eu fiz aqui. Agora, quando a gente olha para Palmeiras e Flamengo, a gente está falando de 4 títulos, 2 para cada lado. Olha a diferença. Não chega nem à metade. Então, em termos de tradição, final tradicional, pega pela história, também não é a maior. E eu estou falando de uma final que aconteceu em 2018, é recente, a memória não pode ser tão curta assim na minha concepção. Já falei de torcida, movimentar as 2 maiores torcidas, já falei de rivalidade nacional, que não depende de cenário. River e Boca estão o tempo todo pegando fogo, esse jogo movimenta o tempo inteiro, independente do momento de cada clube e tal, esse jogo pega fogo. E aí vem o detalhe, mas é a maior final por envolver os 2 últimos campeões da Copa Libertadores da América. Bem, eu vejo como uma curiosidade dessa final, mas são os 2 últimos campeões de um torneio de 61 finais. Ela é uma curiosidade, ela é interessante, ela coloca frente a frente 2 clubes muito fortes, mas isso não faz dela a maior final. A gente pode puxar, por exemplo, até a questão que isso aconteceu de uma forma muito próxima nos anos 70 e 60. Em 69 e 71, eu até anotei aqui, o Nacional e o Estudiantes se enfrentaram em 69 e em 71, com um intervalo para Estudiantes e Peñarol. Finais que se repetiram em um curto espaço de tempo. Isso é até mais pesado, por mais que haja uma final no meio, do que uma final entre os 2 últimos campeões, na minha concepção. Então vamos falar agora de um outro ponto sobre maior final de todos os tempos, qualidade em campo. Inegavelmente o futebol brasileiro hoje tem seleções. O próprio Atlético Mineiro é uma seleção. Se você observar, o Atlético Mineiro que tem Arana, lateral de seleção brasileira, Atlético Mineiro que tem seleção brasileira, tem Júnior Alonso, zagueiro de seleção paraguaia, tem mais à frente Hulk, jogador de seleção brasileira, Savarino, jogador de seleção venezuelana, Zarate, jogador de seleção argentina, Nacho, que já foi jogador de seleção argentina, enfim. São vários os pontos, Mariano já foi jogador de seleção brasileira, enfim. É uma seleção, ficou pelo caminho. Aí você olha o Flamengo tem um ataque que muito se discute. Toda vez que pinta uma convocação, os jogadores que devem ser convocados. O Gabigol já foi convocado, o Everton Ribeiro já foi convocado, o Bruno Henrique, ninguém contestaria uma convocação. O Arrascaeta é uruguaio, está sempre convocado. E aí você pega, tem um lateral direito da seleção chilena também, é um jogador importante, o Davi Luiz, até pouco tempo era da seleção brasileira. É uma final com muita qualidade em campo, é verdade. O Palmeiras tem um elenco muito forte, o Palmeiras tem um zagueiro de seleção paraguaia, tem um goleiro de seleção brasileira, tem um lateral de seleção uruguaia, tem o Dudu, que é um jogador reconhecidamente de altíssimo nível no futebol brasileiro, enfim, tem nomes importantes. Mas aí a gente observa a qualidade em campo e fala, vai ser uma final com muita qualidade? Vai, sem dúvida alguma. Agora, quando a gente puxa um pouco para trás, eu vou usar um exemplo, porque a gente está falando de um universo muito grande, então outros exemplos podem aparecer, mas são 61 finais de Libertadores. Em 1962, veja só, a gente está falando de Santos e Peñarol. Era o Santos que tinha na base dos seus jogadores muitos convocados para a seleção brasileira, que 2 meses antes da final conquistou o título da Copa do Mundo de 62. A gente está falando de Pelé, Mengalvio, Coutinho, Pepe. A gente está falando de jogadores extra classe que jogariam uma final de Libertadores depois de conquistar o título da Copa do Mundo de seleções. Do outro lado, a gente está olhando para um Peñarol em 62, que vinha de 2 títulos seguidos da Copa Libertadores da América e de um título mundial conquistado. Então aí você olha a qualidade que havia em campo dessas 2 equipes, que para muitos naquela época eram 2 das grandes equipes do futebol mundial. Não dá para comparar com Palmeiras e Flamengo hoje, que são equipes muito fortes, têm méritos coletivos e individuais. Mas não dá para colocar e comparar e colocar na mesma balança essas 2 finais, por exemplo, em termos de qualidade em campo. Então, eu já trouxe inúmeros pontos aqui em relação à tradição, torcida, em termos de impacto para um país, rivalidade em termos de nacional e local, qualidade, enfim, eu trouxe todos esses argumentos para colocar para você aí o meu ponto de vista. Não é, na minha concepção, a maior final da história da Copa Libertadores da América. Agora, pode ser uma das grandes finais da Copa Libertadores da América em termos de história? Com certeza pode.
pode se tornar um dos grandes jogos da história da Copa Libertadores da América. Agora, a expectativa, o olhar para essa final, o olhar antes do confronto, para mim, ele fica para trás por alguns critérios que eu coloquei aqui. Agora, pode se tornar um dos grandes jogos, pode ser um 4-4 espetacular, pode ser um 5-6, enfim, pode. E aí vai entrar como um dos grandes jogos, como uma das grandes finais, e dependendo do que acontecer no jogo, pode ser a grande final da história da Copa Libertadores da América, mas aí a gente está falando do que acontece no jogo, e não a expectativa, e não o que ele tem como ingrediente para ser a maior final. Eu acho que aí está a diferença. Podemos ter uma das grandes finais da Copa Libertadores da América, mas em termos de chegada, quando o confronto surge, ele não é, para mim, de acordo com os critérios que eu coloquei aqui, um jogo que pode ser colocado como estamos aguardando a maior final da história da Copa Libertadores da América. Enfim, agora eu quero o seu comentário aqui embaixo, evidentemente. Eu trouxe alguns critérios, alguns argumentos, e você pode usar os seus, porque eu sempre digo aqui, não sou o dono da verdade. Eu não falo e deixo de compreender, de ouvir e de mudar de opinião. Não. Eu quero mais é que você deixe a sua opinião aqui, deixe o seu argumento, deixe o seu comentário, sempre em alto nível, o seu elogio, análise, a sua crítica construtiva, análise, a sua sugestão, enfim, o que você bem entender. E claro que eu quero saber de você, afinal, essa para você é a maior final da Copa Libertadores da América na história? Deixe seu comentário aí embaixo, deixe o seu like, que é importante, é fundamental. Também, claro, além do comentário, do like, inscreva-se no canal, ative o sininho. As lives começarão muito em breve. Tá ficando bonito o cenário, cara. Tá ficando bonito o cenário, vocês vão gostar. Tá bom? Então, chega mais, como eu disse. Like, joinha, comentário aqui embaixo, inscrição, sininho. E claro, que se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.